O manto de Turim. Os fiéis acham que esse é o manto mortuário de Jesus Cristo, mas a datação por carbono diz que é uma fraude. Durante décadas, os cientistas não descobriram como a imagem ensanguentada de um homem se formou sobre esse pano. Não é pintura, não é estampa. Não foi criada por nenhuma técnica artística conhecida. Agora uma teoria controversa alega que poderia ser o trabalho de um dos maiores artistas do mundo. O manto de Turim não deve estar numa catedral ou igreja, e sim num museu de ciência. Será que as esperanças mais extraordinárias de todos os tempos seriam obra de Leonardo da Vinci? O manto de Da Vinci. A imagem desbotada e espectral de um homem torturado num lençol de linho. O tecido manchado por sangue e suor. Feridas horríveis cobrem suas costas. Há marcas de perfuração nas mãos e no peito. E um círculo de sangue coroa sua cabeça. Durante séculos, essa relíquia foi considerada a mortalha de Jesus Cristo, a relíquia mais preciosa do cristianismo. Mas como a imagem se formou no manto tem desconcertado os cientistas há décadas. Saiba que, nos últimos 30 anos, devo ter analisado 50 tentativas diferentes de reprodução do manto. Fazer imagens com as mesmas propriedades químicas e físicas, ninguém jamais conseguiu chegar perto. A ciência não conseguiu resolver esse mistério, apesar de centenas de horas de testes. Eles não conseguiram recriar a imagem do manto de Turim. Quem falsificou essa relíquia preciosa era um mestre nessa arte. Um cientista, um anatomista e inventor. Uma das teorias mais controversas diz que o manto é um trabalho de Leonardo da Vinci. Ele criou a pintura mais famosa do mundo, a Mona Lisa. Mas teria ele também criado essa relíquia sagrada? Um dos relatos escritos mais antigos sobre o manto foi encontrado na igreja de Liré, em Paris, na França, por volta de 1353. Hoje o manto está lacrado numa câmara de vidro à prova de bala na Catedral de Turim, na Itália, oculto sob esse tecido. Embora não possam vê-lo, milhares de peregrinos ainda se reúnem nessa igreja para orar diante do que acreditam ser a mortalha de Jesus Cristo ensopada com seu sangue sagrado. O manto é feito de linho espinha de peixe. Tem 4 metros e 36 centímetros de comprimento por 1 metro e 10 de largura. No centro do manto, medindo pouco menos de 4 metros, está a imagem frontal e dorsal do corpo de um homem. Durante séculos, o linho foi tocado por milhares de mãos, queimado em 2 incêndios e ensopado com água. Apesar dos danos, a imagem em si sobreviveu intacta, embora incrivelmente esmaecida. Quando o contraste é aumentado, vê-se claramente a imagem de um homem. Não obstante décadas de pesquisas, a formação dessa imagem ainda permanece um mistério. Porém, há mais coisas por trás do manto do que vemos a olho nu. Há pouco mais de 1 século, a primeira descoberta importante na pesquisa do manto foi feita através da nova ciência da fotografia. Em 1898, a família Savoy, os donos do manto durante mais de 400 anos, contratou Secondo Pia, um fotógrafo amador, para tirar as primeiras fotografias de sua relíquia sagrada. O que ele descobriu foi totalmente inesperado. Pia deparou-se com um dos maiores mistérios de todos os tempos. Ele abriu os obturadores naquela manhã e, diante dos primeiros negativos do rosto, ele quase deixou cair a placa e escreveu em seu livro que estava diante do rosto do senhor.
Quando o manto é visto como um negativo fotográfico, a imagem detalhada de um homem terrivelmente machucado e coberto de sangue se destaca. A olho nu, parece apenas um grande pedaço de pano com o contorno de um homem nele. Mas se vê-lo no negativo fotográfico, ele adquire vida, é imensamente detalhado. Aparentemente é a imagem de um homem real que foi horrivelmente crucificado. Para os fiéis, a imagem negativa detalhada oferecia mais indícios de que esse era o verdadeiro sudário de Jesus, impregnado com seu sangue sagrado e prova de que ele morreu e ressuscitou dos mortos. Em 1978, quase 100 anos após a descoberta de Pia, o projeto de pesquisa do manto de Turim, conhecido como STURP, teve permissão da família Savoy para examinar cientificamente o tecido. Mais de 20 dos maiores cientistas mundiais do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA de Los Alamos e dos laboratórios Sandia chegaram em Turim, na Itália, para começar a análise detalhada do manto e de sua misteriosa imagem. Barry Schwartz era o fotógrafo oficial da equipe. O objetivo básico do STURP era ir a Turim e tentar determinar como a imagem se formou. A equipe tinha cientistas dedicados e alguns eram homens de fé, outros não. Mas aquilo não envolvia religião, apenas ciência. Durante 5 dias e noites, a equipe examinou o manto e sua imagem esmaecida. As propriedades da imagem do manto o tornam muito singular. Acima de tudo, é sutil demais. Quando estamos bem perto do manto de Turim, é quase impossível identificar o que estamos olhando. O objetivo básico do STURP era descobrir se a imagem do manto era uma pintura. Eles analisaram o tecido com raio-x, luz infravermelha e ultravioleta. Retiraram amostras de fibras e coletaram partículas do tecido. Porém, quanto mais testes faziam, mais misteriosa a imagem se tornava. O bom senso indicava que aquilo devia ser uma pintura. Eu achei que chegaria lá, veria a tinta, as pinceladas e voltaria para casa após uma viagem de graça para a Itália. Após olhá-lo bem de perto por 3 ou 4 minutos, percebi que não era uma pintura. O que quer que fosse, seria um projeto bem mais longo do que eu imaginara. A investigação do STURP achou indícios diminutos de tinta no manto, mas numa quantidade tão pequena que era quase invisível. Se todas as partículas de tinta presentes no manto fossem amontoadas, ainda precisaríamos de um microscópio para vê-las. A equipe também descobriu que a imagem só existia na superfície dos fios de linho. Quando qualquer líquido, como tinta, é aplicado ao tecido, ele sempre penetra nas fibras. É um processo conhecido como ação capilar. Mas isso não ocorreu. A imagem não fora pintada. Como a imagem só abrangia as fibras superiores, os cientistas acharam que ela pudesse ter sido queimada no tecido. Para testar a teoria, o grupo analisou o manto com uma câmera ultravioleta. O linho chamuscado fluoresce sob certos tipos de fotografia com luz fluorescente. Quando fotografamos o manto com a fotografia UV, todos os chamuscados fluoresceram exatamente como esperávamos. A imagem não. Isso porque, e eu digo isso com toda a confiança, o manto não resulta do aquecimento do linho e das áreas da imagem. As marcas chamuscadas feitas pelos 2 incêndios reluziram, mas a imagem do homem não. Isso revelou aos cientistas que a imagem não fora feita pelo calor. Se a imagem no manto não fora feita por calor, tinta ou qualquer pigmento e só existia no topo das fibras, como foi feita? Apesar das centenas de horas de testes, o STURP não descobriu a resposta. O nosso propósito inicial era ir a Turim e determinar como a imagem se formara no tecido, mas apesar disso tudo, não pudemos responder essa questão.
Embora os investigadores não pudessem identificar como a imagem fora feita, eles sabiam que a datação por carbono lhes diria quando o pano fora tecido. Em 1988, o Vaticano permitiu que um pedaço do manto, um quadrado de 10 centímetros, fosse cortado do canto esquerdo.